Olá galera, a parte 4 do vídeo em que eu mostro todo o processo dessa ilustração aí do Gengis Khan e essa é a última, quarta e a última parte aí desse processo que eu vou mostrar para vocês como que eu finalizei a imagem, como que eu pintei todos os elementos e personagens que estão ali no fundo, né? Vocês podem ver aí que eu comecei já pintando essa águia ela tinha todo um significado aí na imagem, né, com os textos que estavam ali do lado, né, que falavam que os mongóis criavam ali, né, domesticavam os pássaros para ajudar ali na caça e tal, na sobrevivência deles ali. Então, a ideia seria que esses personagens, esses elementos todos do cenário, do fundo ali, tivessem um tratamento um pouco mais simples que o Gengis Khan mesmo ali, que é o personagem em primeiro plano, né? Então, vocês podem ver aí que eu estou fazendo uma pintura geralmente só dois tons, um claro e um escuro, e aí depois eu venho diferenciando os elementos, assim, só de uma forma bem simples mesmo, né? O cenário, de fato, né, a cena que está acontecendo no fundo, que tem ali uma casinha, umas montanhas, o céu, quando aparecer aí para vocês verem, isso eu fiz pintado, né, sem linha de contorno, mas com o tratamento eu tentei dar ali um contraste ainda mais simples, né, com menos contraste do que os outros elementos para ficar só de figura de fundo mesmo, né, porque nem sempre, pelo fato de ser algo pintado, assim, sem linha de contorno, nem sempre significa que isso vai ser algo mais complexo do que um desenho com contorno, né? Então, nesse caso, tem três níveis, assim, né? Até esse estágio aí, o Gengis Khan sem linha de contorno, né? Tava até fazendo uns testes aí com linha de contorno para ver como que ficava. O Gengis Khan sem linha de contorno pintado, mais realista, né? Com maior nível de detalhe e de contraste. Aí depois vinham os personagens ao redor ali, as cenas ao redor, onde que as pessoas estão pintadas, mas com linhas de contorno, com uma iluminação e um contraste um pouco mais simples do que o Gengis Khan. E o fundo que também é pintado igual o Gengis Khan, só que com um nível de contraste bem baixo mesmo, ali tudo meio avermelhado, só umas áreas um pouquinho mais escuras, um pouquinho mais claras, para justamente não chamar tanto atenção e atrapalhar a leitura da imagem ali, que o foco era de fato o Gengis Khan, né? Então é mais ou menos isso aí que vocês estão vendo aí que eu acabei de descrever, né? Então esse nível de detalhe, de contraste, que é o que eu queria que direcionasse o olhar ali de quem tá vendo a imagem, né? Beleza. Nesse estágio eu tentei detalhar bastante o Gengis Khan ali para realmente ver se funcionava ele sem linha de contorno, né? Tipo, uma pintura o mais realista possível ali. Foi por isso que eu fiz todo aquele processo lá de pintura com ambiente ocluso, né? Separando uma iluminação por etapas, né? Faço essa luz refletida do ambiente ali, esse ambiente ocluso, depois eu fiz a luz vindo do lado esquerdo, depois a luz refletida vindo de baixo, de cima e tal. Então separei bastante essas etapas para tentar conseguir o nível mais realista possível, né? Aí eu vi que não funcionou muito bem, né? Não funcionou muito bem, vocês vão ver que vai chegar um momento aí que eu vou colocar a linha de contorno mesmo e é isso que ficou no final. É importante falar que durante todo esse processo de decisão, de como que funciona, vai ser mais realista ou menos, durante esse processo todo eu estava mostrando, né, enviando essas imagens, esse processo para o cliente, que no caso, né, da revista Mundo Estranho, no caso era o designer que me passou o trabalho, né? Então eu estava o tempo todo mostrando para ele e ele ia dando um retorno também, falando, ó, acho que funciona melhor esse aqui, assim, porque por conta da leitura, por conta do tipo do papel, entendeu? Às vezes, por mais detalhado que esteja a imagem, às vezes na impressão não sairia tão bem. Então eu acho muito importante ir mostrando, quem quer que seja o cliente ali, né? Você ir mostrando o processo para ver se realmente está funcionando. Ainda mais nesse caso que foi a primeira vez que eu fiz essa ilustração para eles, né? Eu não tinha muita noção ali do que tipo de tratamento que funcionava melhor e tal, né? Então eu acho importante, é muito importante essa comunicação. E eu acho que durante todo o processo, né? Não importa que tipo de ilustração que seja, para revista, livro, jogo, enfim, você vai sempre mostrando as etapas para o cliente para não chegar no caso de você estar lá com a imagem finalizada e o cliente falar, não,
não é isso que eu quero algo diferente, você não entendeu a mensagem, né? Então, para evitar esse tipo de problema, é sempre bom ir mostrando todo o processo. Pelo menos comigo funciona melhor assim. Claro que chega num ponto em que você já mostrou tudo ali para o cliente e é só ir detalhando a imagem mesmo, só ir renderizando. Aí não precisa ficar mandando demais, que se você vai ficar mandando, você vai ficar, ok, sim, continue assim. Então, principalmente nas primeiras etapas é bastante importante isso, né? Aí cheguei no ponto em que eu falei, não, realmente vai ter linhas de contorno e eu vou aceitar essa realidade e mandar ver aqui. Aí eu deixei as linhas, eu fui trabalhando a iluminação, reflexos ali desse vermelho do ambiente, já contando com essa linha de contorno. Chegou num ponto em que eu faço também, vocês podem ver aí que eu jogo a linha, a cor vermelha e depois venho com um tom mais escuro ali, meio que fazendo a sombra. E tem essa luz mais azulada um pouquinho do lado esquerdo também, ali do escudo. Enfim, chegou num ponto em que além dessa linha de contorno e essa iluminação, essa pintura que eu já tinha feito ali, eu já tinha feito isso, mas eu não estava sentindo, não estava gostando, sabe? Tava faltando alguma coisa, algum ruído, porque ainda estava muito limpinho, né? A ideia não era essa. Então eu fui fazendo essas achuras com umas linhas mais soltas ali, como se fosse uma linha de lápis mesmo. É como se eu tivesse feito essa linha com, sei lá, com um pincel, num bico de pena, né? A linha mais escura. E depois eu voltei com um lápis normal, um grafite, indo marcando e fazendo algumas achuras para criar um certo ruído e uma sujeira na imagem, sabe? Esse tipo de ruído era importante ali nesse momento. Fui colocando também umas sujeiras, manchas de sangue e tal, que eu percebi que estava muito limpo. Tipo textura de respingado mesmo, tipo de brush pronto de Photoshop, assim. Jogo a textura de respingado e depois eu venho apagando e pintando para não ficar artificial demais, sabe? Eu gosto de usar esses brushes prontos, digamos assim, né? Mas se usar e manter eles do jeito que fica, não me agrada. Geralmente eu não consigo fazer de uma forma que funcione legal. Então eu tenho que fazer e depois vir pintando, apagando uma parte ou outra, de modo que funcione ali sem ficar estranho e artificial, né? Que aquela textura, ela pronta, né? Ela funcione com todo o restante da imagem ali. Você pode ver que eu sujei bastante ali, joguei umas manchonas de sangue, depois eu vim, vim apagando uma parte ou outra para funcionar bem o encaixe ali. A espada percebi também que ela estava muito limpa. Tinha que passar um aspecto meio sangrento, assim, né? Porque essa seção da revista Mundo Estranho, ela é basicamente isso, né? Mostrar serial killers, né? Geralmente é isso. Então, tinha que ter esse aspecto de violência ali mesmo, sangue, sujeira e tal. E eu percebi que não tava funcionando da outra forma. Eu não sei até que ponto fui eu que percebi isso, mas provavelmente foi o cliente que me falou, né? Então é interessante sempre ouvir esses feedbacks. Afinal, o cliente, eles entendem, né, principalmente nesse caso, ele sabia muito mais o que era importante ali de evidenciar na imagem, né? Bem, é basicamente isso que eu vou fazendo até o final aí na parte do Gengis Khan. Eu vou detalhando e colocando sujeira, achura em alguns lugares, sangue em outros, né? Para ficar com esse aspecto mais sujo. Venho fazendo ali bastante pintura com essas texturas, né? Eu acho bem divertido vir depois da imagem já quase finalizada, né? Vim com essa linha ali fazendo, deixando um aspecto, não tanto um aspecto de esboço, mas uma sujeira de lápis assim, né? Eu acho bem divertido assim. Tanto nesse caso aí, quanto geralmente quando eu faço quadrinho ou uma ilustração que tem esse aspecto assim de linha de contorno e tal, eu chego no estágio que eu faço essas linhas assim, eu acho bacana. Porque eu fazendo elas, essas linhas no final, elas não ficam só com aspecto de volume, sabe? Ou de processo, como se fosse linha de esboço mesmo. Elas ajudam também a criar um ruído ali que ajuda a passar a mensagem que eu quero, né, na imagem. Vim ali dando uma reforçada
nos elementos do fundo, que eu percebi que estava muito simples, né? Não estava funcionando muito bem ali da forma com que eu queria. Fazendo essas sujeiras, né, com essas linhas. Foi bem bacana, assim. E é um processo, aliás, são vários processos diferentes que eu uso nessa imagem. Vocês podem ver desde o começo aí, né, para quem viu aí, tá acompanhando desde o primeiro vídeo. Eu vou mudando muito de ideia e mudando possibilidades. Ah, vai ter linha de contorno, vai ser mais pintado ou não. E basicamente todos esses processos, incluindo o lance do ambiente ocluso e tal, eu passo para os meus alunos no curso de ilustração digital. Então, para quem tiver interesse aí em aprender esses processos que eu passo aqui e alguns outros, é só dá uma conferida lá nos meus cursos online. Aí chegou no estágio que faltou mesmo detalhar esses elementos da direita ali, né, que eu fui deixando para o final. Fui deixando para o final e aí vocês podem ver que o tempo todo eu vou ativando e desativando os textos, né? Porque eu precisava ao mesmo tempo ver a imagem ali sem essa interferência, né, das caixas de texto, mas eu também precisava ver se a leitura dos textos estariam funcionando com a pintura ali embaixo, né? Porque não dá para eu colocar muito detalhe embaixo de um texto, porque senão não vai dar para ver nem a imagem nem o texto, né? Então, toda a área em que estão os textos ali, eu fui deixando elas com um pouco menos detalhes ali. Pode ver que eu cheguei o cavalo um pouquinho para o lado, porque ele estava tampando a ponta do texto ali, uma beiradinha. E aí, nesse estágio, aí eu vim detalhando, fazendo essa pintura. Depois que eu já tinha definido o estilo que eu queria, tipo, eu já tinha pintado todo o restante da imagem, foi bem rápido fazer essa parte aí, né, de pintar esses elementos da direita. Então, o ideal mesmo é a gente definir o quanto antes como vai ser essa imagem. Essa foi bem experimental, não é um bom exemplo, né? Mas o ideal é a gente definir o quanto antes que estilo que a gente vai usar, como que vai funcionar, como que vai ser esse tratamento final da imagem ali, para você já ir meio que direto ao ponto, né? Principalmente quando é um trabalho que às vezes tem prazo curto, quando é um projeto pessoal mesmo, você está ali experimentando, que é algo que eu acho que é muito importante de se fazer também, né? Quando é algo assim, você não tem prazo, aí você tem toda essa liberdade de ir experimentando e testando. Quando é um trabalho que você já tem um tempo limitado ali, às vezes um tempo curto, tal, é bom você já ter uma experiência em, digamos, possibilidades de tratamento de imagem ali para você já ir direto ao ponto, né? Saber muito bem o que vai fazer ali. A etapa em que eu pintei o cavalo ali embaixo, eu acabei perdendo na gravação. Então, o que eu fiz mesmo foi ter esse estágio aí que vocês estão vendo. E essa aí é a imagem final. Depois desse processo todo aí. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Foi um processo meio confuso, mas eu acho importante mostrar isso também, né? Mostrar que nem sempre as coisas funcionam como a gente quer ali, né? De primeira, né? Acho legal mostrar esse vai e vem, essas decisões que a gente vai tomando, né? Durante o processo ali que nem sempre funciona. Espero que tenha gostado. Pretendo fazer mais vídeos do tipo aí. Já tenho algumas outras ilustrações que eu fiz já com o processo gravado aqui. Espero conseguir editar e fazer algo parecido. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, de processo, de algo específico, assim, de dúvidas que vocês têm, podem colocar aí no comentário, né? Eu vou tentar sempre atualizar esse canal, então se vocês quiserem seguir aí e avisar quem vocês acham que vai gostar aí desse tipo de conteúdo, compartilhe aí que ajuda bastante. Então, valeu galera, espero que tenham gostado e até a próxima.